E aí pessoal, tudo bom? Sou o professor Fábio, professor de Geografia, e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre um aspecto muito interessante da geologia de um país da América do Sul, que é o Chile. O Chile é um país que tem uma grande extensão norte e sul, mas ele é pequenininho de leste a oeste. Ele está ali espremido entre a Cordilheira dos Andes de um lado e o Oceano Pacífico do outro. Interessante a gente notar que o Chile tem uma característica. A sua geologia tem nesse espaço a presença de territórios muito recentes. E dentro do Chile aconteceram 2 dos 10 piores terremotos da história da humanidade, registrados. E é muito interessante a gente se perguntar por quê, né? Qual que é a relação que a gente consegue estabelecer do território chileno com esses terrenos recentes e essa instabilidade geológica. Ali no litoral do Pacífico, no lado do continente americano, da América do Sul, a gente tem o encontro, a convergência de 2 placas tectônicas, que é a placa de Nazca e a placa sul-americana. A placa sul-americana é a placa que o Brasil está situado nela, né? A gente está lá no meio dessa placa sul-americana. Se a gente fosse seguir isso aqui, a gente ia chegar até a placa africana, o outro lado. Aqui a gente tem o perfil dessa placa e a grande questão é o seguinte: o Chile é um país situado muito perto da área do encontro dessas 2 placas. Ele tem território em áreas de subducção das placas tectônicas. O que significa ter territórios em áreas de subducção? Significa que toda a instabilidade geológica resultado do encontro de placas, como formação de vulcões, terrenos recentes, no caso a Cordilheira dos Andes é esse exemplo de terrenos recentes, e tectonismos, sismos, a gente consegue perceber nesse espaço aqui, nesse território. Interessante a gente notar que em 2010 aconteceu no Chile o 6º pior terremoto do planeta, que atingiu uma escala de 8,8 graus na escala Richter. Foi o 6º pior do planeta. Falei para você que o Chile, dos 10 piores terremotos, tem 2 que aconteceram lá, né? Um em 2010 e o outro em 1960, que foi o pior terremoto registrado na história da humanidade. Atingiu a escala máxima do que a gente conhece de possibilidade de tremores, que é 9,5 na escala Richter. Um terremoto que morreu mais de 1.000 pessoas, deixou milhares de desabrigados numa cidade, numa região chilena conhecida como Valdívia. Então, isso ajuda a gente a entender por que essa região do Chile é tão comum a presença de sismos, graças à instabilidade tectônica do seu terreno, resultado do fato de estar situado perto de área de encontro de placas tectônicas. Beleza, pessoal? É isso aí e até a próxima.